Olá, sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro. Aqui no Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro, você tem um apanhado das notícias mais alviçareiras e sempre com uma análise dos fatos, mas uma análise de forma crítica e independente. Então, vamos às principais manchetes. Tchutchuca do Hamas e passa-pano do Putin e do Maduro. Lula, o pária internacional. Vítimas da sociedade antecipam saidinha em presídio de segurança máxima de Mossoró. BOPE e PM trocam tiros no Rio de Janeiro, que continua absolutamente lindo. Tchutchuca do Hamas e passa-pano do Putin e do Maduro. Lula, o pária internacional. O péssimo presidente do Brasil, Lula, novamente humilhou a Isentolândia, presidida pelo Alexandre Schwartzman, e tendo como vice-presidente o Luciano Huck. Aquela turminha que dizia que Lula e Bolsonaro eram iguais. O pior, aqueles que disseram votar no Lula porque ele salvaria a democracia. Todos eles têm suas digitais em mais essa fala criminosa daquele nomeado presidente do Brasil pelo TSE. Depois de passar pano diversas vezes para o ditador da Nicarágua, o perseguidor de cristãos, o Daniel Ortega, depois de passar pano e ficar mudo sobre a confirmação da inabilitação da principal opositora do ditador genocida Nicolás Maduro, a liberal Maria Corina, e depois de também passar pano para a morte do opositor do Vladimir Putin na Rússia, o Alexei Navalny, e depois de ficar a campanha eleitoral toda dizendo que o Brasil tem 30 milhões de famintos e mesmo assim enviar toneladas e toneladas de alimentos para a ditadura genocida de Cuba, o presidente do Brasil, Lula, novamente humilhou os isentões e moderados que o apoiaram ou fingiram que o Lula não era o Lula. Ultrapassando qualquer barreira do bom senso e do ridículo, o Lula equiparou a ofensiva de Israel na faixa de Gaza com a atuação do assassino de judeus Hitler, que ceifou a vida de mais de 6 milhões de judeus. Ao passo que Israel atua em seu legítimo direito de defesa na busca dos reféns mantidos pelos covardes terroristas do Hamas, que se escondem atrás de mulheres e crianças e também de hospitais. A fala asquerosa, abjeta e criminosa do Lula foi feita em mais um passeio inútil. Dessa vez o passeio inútil foi na África, na Etiópia. Naturalmente, o mundo do bem e o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, se enojaram com a fala do oportunista Lula. O Benjamin disse que o Lula cruzou a linha vermelha. Disse o ministro israelense: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender, publicou Benjamin Netanyahu no X, o antigo Twitter. Ele continuou: comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional, acrescentou o premier. Olha só, a fala do Lula, o amigo das ditaduras, só surpreende isentões como Luciano Huck e Alexandre Schwartzman, que em clara traição ao povo judeu, se omitiram e ficaram em cima do muro numa eleição em que, de um dos lados, tinha o Lula. Agora fingem surpresa com a fala asquerosa. O bizarro grupo Judeus pela Democracia subiu nas... O bizarro grupo Judeus pela Democracia subiu nas tamancas com a fala da tchutchuca do Hamas. Mas na eleição, esse grupo apoiou abertamente o enganador Lula. Vários deputados de direita prometeram assinar um pedido de impeachment do Lula pelas falas criminosas. Mas, infelizmente, esperar qualquer ação dos presidentes das casas parlamentares, os despachantes do Lula, o Arthur Lira e o Pacheco, que foram eleitos com votos anti-PT e hoje prestam vassalagem ao PT, é esperar demais. O Lula nunca escondeu seu apreço pelo totalitarismo e pela aniquilação de qualquer oposição.
Mesmo com a sua mídia vassala, como Rede Globo e os blogs de extremíssima esquerda irrigados com dinheiro público, como Brasil 247 e Revista Fórum, não há como jogar essa história para baixo do tapete, esse vexame internacional. Lembremos que, além da parceria histórica entre Brasil e Israel, foi Israel o país que ajudou o Brasil na tragédia de Brumadinho. Os asseclas do lulismo seguem verbalizando a narrativa mentirosa de genocídio em Gaza, quando Israel enfrenta um grupo terrorista que ainda mantém judeus sequestrados e que, do auge da sua covardia, que lhe é característica, se esconde atrás da população na faixa de Gaza. Nenhum número de mortos vindo do Hamas da faixa de Gaza pode ser levado a sério. Eles são fornecidos pelos covardes do Hamas. Lula, a tchutchuca do Hamas, coloca o Brasil definitivamente em rota de colisão com a única democracia do Oriente Médio e abraça de uma vez por todas as ditaduras. Quem finge surpresa com isso, ou é inocente demais, ou desonesto. Vítimas da sociedade antecipam saidinha em presídio de segurança máxima de Mossoró. Em mais uma situação de extrema defesa da democracia e do amor, duas vítimas da sociedade anteciparam seu direito à saidinha e saíram do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira saidinha antecipada na história num presídio de segurança máxima no Brasil. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, que frequenta eventos do MST, fez declarações desastrosas sobre a situação, mas as Danielas Limas de plantão já trataram de suavizar o tema. E na mesma pataquada de coletiva de imprensa, o ministro, aquele lá mesmo que fatiou o impeachment da Dilma, anunciou uma medida enérgica, a construção de muros. Uau! As duas vítimas da sociedade, o Rogério da Silva Mendonça e o Deibson Cabral Nascimento, eles são oriundos do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023. Eles foram transferidos após participarem de uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, que resultou na morte de 5 detentos, 3 deles decapitados. Pois é, antes de fugirem, o Deibson e o Rogério estavam isolados em celas individuais, porém vizinhas separadas por uma parede. E veja só, 100% dos especialistas em segurança pública que não fizeram o L afirmaram ser impossível a fuga sem facilitação. E teve até especialista lulista que não se aguentou e falou óbvio, veja, abre aspas, não existe a mínima possibilidade deles encontrarem um alicate perdido, quebrarem a cela e fugirem. Eu sou petista, mas tá ficção demais, fecha aspas, escreveu no X, o ex-Twitter, o Guto, cientista social e especialista em segurança pública, lulista, que trabalhou 2 anos no presídio de Mossoró. Até a mídia amiga, como a Band China, fez suas falsas críticas pontuais, sem jamais contestar o todo do lulismo. E lembrando que toda a cronologia pré-fuga envolve até a dama do tráfico, sendo recebida pelo ministro de ultra-esquerda, apoiador do incêndio criminoso contra a estátua do Borba Gato, o militante Silvio de Almeida. É tudo coincidência, tá? Não vai você aí, antidemocrático golpista, duvidar do governo do amor. E para completar o festival de coincidências, 13 presos também anteciparam a sua saidinha, mas dessa vez eles escaparam da penitenciária de Pimenta Bueno, em Rondônia. 4 deles já tiveram a saidinha interrompida e foram recapturados. Veja só, tudo o que acontecer até o final do descalabro moral, que é o terceiro mandato da tchutchuca do Hamas, o Lula, também tem a digital da Isentolândia. Parabéns, moçada omissa, a culpa de vocês jamais será esquecida. BOPE e PM trocam tiros no Rio de Janeiro, que segue absolutamente lindo. A cidade mais maravilhosa do mundo, o DDD 21, nos presenteou com mais uma notícia daquelas. Dessa vez, a Polícia Militar e o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, trocaram meia dúzia de projéteis. Uma câmera de segurança instalada no interior da comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, flagrou a cena que só poderia ter ocorrido na cidade mais linda do mundo. Os policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda estavam à paisana. Durante esse puro suco de Rio de Janeiro, ainda foram presos 14 criminosos
segundo nota da PM do DDD 21. A corporação está com as imagens que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como esse não aconteçam novamente. O confronto de 1 minuto e meio terminou, graças a Deus, sem feridos e com afagos entre os policiais. Ninguém ficou ferido. A região de Rocha Miranda vive um clima de insegurança, com as trocas de tiro entre facções e tentativas de invasão de criminosos do Morro do Chapadão ligados ao Comando Vermelho contra o Morro da Pedreira da facção Terceiro Comando Puro. Bom, esse maravilhoso episódio brasileiro só poderia mesmo tomar lugar no mais brasileiro dos municípios, o gloriosíssimo Rio de Janeiro. E mesmo que falemos qualquer coisa, independentemente de qualquer coisa, mesmo com a inveja gritante, especialmente dos paulistas e paulistanos, o Rio de Janeiro segue. O Rio de Janeiro prossegue. O Rio de Janeiro continua, viu? O Rio de Janeiro continua absolutamente lindo. Esse foi o Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro. Nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui no canal da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência e pelo engajamento. Fiquem com Deus, um beijo na alma, até a próxima. Tchau, tchau.